Vamos lá, galerinha. Então, seguindo aqui os estudos da eletricidade, certo? Então, lembra que na última aula a gente discutiu a eletroestática, que é quando a gente estuda a carga elétrica, mas não está preocupado com o movimento da carga elétrica. Então, a gente estudou lá como que a gente pode, por exemplo, colocar carga em um corpo, deixar ele positivo, deixar ele negativo, passar carga de um para o outro, como que a carga se comporta, né? A gente viu lá que carga positiva tende a atrair carga positiva e carga positiva tende a empurrar carga positiva para longe, mesma coisa com a negativa. Enfim, ali a gente estudou a eletroestática. Agora a gente vai começar a parte interessante da coisa, que é a eletrodinâmica, que é quando as cargas elétricas começam a se mover. E a gente consegue, claro, aplicar isso aí em várias situações. Nós usamos isso aí em dispositivos eletrônicos, em máquinas elétricas, enfim. Tem uma infinidade de aplicações para isso aqui. Então vamos lá. Antes da gente entender a eletrodinâmica como um todo, faz mais sentido a gente dividir pelas partes ali, né, que a compõem. Então a gente vai começar com a diferença de potencial. O símbolo da diferença de potencial é a letra V. Tá? Então não confunda, quando estivermos usando isso aqui em uma fórmula para fazer um cálculo, a gente vai ver que são cálculos simples, a letra que vai representar a diferença de potencial é a letra V. Não confunda com a unidade da diferença de potencial, que é volt. Tá? Então a diferença de potencial é medida em volt. Então quando você lê, por exemplo, numa pilha 1,5 volt, numa bateria 12 volts, ou na tomada da sua casa 127 volts, você está falando de quem? Da diferença de potencial. Tá, mas o que é isso? É bem simples. Imagina, por exemplo, você tem uma cargona positiva aqui, localizada em algum lugar no espaço. E perto dessa cargona positiva, você tem uma carguinha pequenininha aqui, positiva também, que está localizada em um determinado ponto A. Pensa comigo, qual é a consequência dessa carguinha pequenininha estar perto dessa carga grande? Simples, né? Essa carguinha pequenininha vai tender a ser empurrada para longe dessa cargona positiva aqui, porque lembra, carga positiva não quer ficar perto de carga positiva. Eu coloquei positiva, mas tanto faz. Se você colocasse uma carga negativa aqui, ela não ia querer ficar aqui, a diferença é que ela iria querer vir para perto aqui dessa cargona positiva. Então ela vai querer sair daí e vai para um outro ponto aqui, que eu chamei de B. Agora perceba o seguinte, quando você coloca ela em A tendência dela de ir ali para o ponto B é maior ou menor que quando ela for colocada aqui no ponto B. Isso vai depender da carga em si e, claro, da distância que ela está dessa cargona positiva. Então, no ponto B, a tendência dessa carguinha de sair daqui é menor do que a tendência que ela tem de sair do ponto A, porque no ponto B ela já está mais longe. Então, a gente diz que no ponto A e no ponto B existe um potencial elétrico. O que é isso, potencial elétrico? É a tendência da carga a sair dali, a se mover por causa da redondeza aqui dela, que tende a empurrar ela dali. Então, entre A e B, existe uma diferença de potencial. Isso é muito parecido com o que acontece quando estudamos a gravidade, lembra? Nós estudamos lá, por exemplo, a energia potencial elétrica. Então, a energia potencial gravitacional. Então, quando o objeto está numa certa altura, ele tem uma tendência de cair dali. E quanto maior essa altura, maior vai ser essa tendência de queda. Com a diferença de potencial elétrico é similar. A diferença aqui vai se dar pela distância, né, a uma carga elétrica ou um sistema de cargas ali, ou um campo elétrico que está presente ali. Então, é muito simples. A diferença de potencial, então, é a tendência de movimento, a gente pode dizer assim, que uma carga ganha dependendo ali da sua posição. E a gente mede essa diferença de potencial aí em volts. Então a questão é, se existe uma diferença de potencial entre dois pontos, a carga vai se mover. E aí ela vai entrar em movimento, indo do maior potencial em direção ao menor potencial. Se você comparar de novo com a gravidade, é como uma pedra numa certa altura. Ou então esse pincel aqui. A tendência natural dele é se mover da maior altura para a menor altura. A diferença lá para as cargas elétricas, aqui a gente não fala de altura, mas sim de potencial elétrico, mas a ideia é a mesma. Então, o mais importante é, se eu tenho uma diferença de potencial, eu consigo fazer as cargas
se moverem. E é isso o que vai me interessar. Conseguir fazer as cargas se moverem do jeito que eu quero, do jeito que as máquinas precisam, do jeito que o seu celular precisa. Enfim, você vai ver que isso é a chave de toda a eletrodinâmica. Mas uma outra interpretação que a gente pode dar é uma interpretação do ponto de vista da energia. Então, por exemplo, se você tem lá uma pilha, uma bateria de 12 volts, a gente pode interpretar isso como sendo a energia que essa bateria pode dar para cada carga que eventualmente passe dentro da bateria. Então, se você tem uma bateria de 12 volts, você pode interpretar como sendo a energia, no caso 12 joules, que essa bateria dá para cada coulomb de carga que passa dentro dela. Então, isso faz bastante sentido, porque pensa bem, o que acontece com a bateria, por exemplo, do seu celular à medida em que você usa ele? Ela diminui. Por quê? Porque o objetivo dela é dar a energia que ela tem para as cargas que vão andar ali dentro do circuito do celular e fazer o celular funcionar, as diversas funções, a antena dele, a tela dele, o alto-falante dele, enfim, a vibração, enfim, tanto faz. Então, essa energia advém da onde? Da bateria. Então, a bateria é a fonte de energia. Então, tu pode pensar nos volts como a energia que vai ser fornecida para cada carga que passa ali dentro da bateria. E claro, quando eu falo fonte, não precisa ser necessariamente uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, né? Quando tu liga alguma coisa direto na tomada, e a gente vai entender a diferença dessas coisinhas chamadas fontes agora. Então veja bem, o primeiro tipo de fonte que eu desenhei aqui é uma fonte bem comum que a gente chama de bateria. Então você tem, por exemplo, no automóvel, isso aqui, você pode usar até em alguns dispositivos eletrônicos, né? Geralmente os que a gente tem em casa usam pilha, controle remoto, etc. Mas alguns brinquedos que demandam um pouquinho mais de energia usam baterias. Mas a ideia é o seguinte, o que a bateria faz? Ela fornece uma diferença de potencial entre seus polos, o que a gente chama de polos aqui. Um polo a gente chama de positivo, o outro negativo. É muito simples. Por que chama de polo, né? Porque é um lado ou outro ali da bateria. Então uma bateria de 12 volts, ela faz o quê? Ela tem o poder de criar nos seus polos uma diferença de potencial de 12 volts. Então significa que ela consegue empurrar desse lado aqui, dando energia para as cargas, um total de 12 volts em direção a esse lado menor, que é o polo menor. Então se você colocar, por exemplo, uma carga aqui, ela vai tender a fazer isso. E aqui do potencial maior, por convenção a gente chama o positivo de maior potencial, em direção ao menor potencial. Então aqui tem uma diferença de 12 volts. Mas é 12 aqui, 0 aqui ou 24 aqui, 12 aqui? Tanto faz. O que interessa pra gente é a diferença. Não importa os valores absolutos, mas sim a diferença que é 12 volts. Então ela consegue empurrar com 12 volts as carguinhas aí. Não é exatamente assim muita energia, vai depender de outras coisas que a gente vai ver, mas é uma fonte de energia razoavelmente baixa. Então, você pode sentir, por exemplo, os efeitos dela se você tiver uma bateria e colocar os dois polos na língua. Você vai ver que ela vai tender a te dar um choque elétrico aí, porque vai empurrar as cargas através da sua língua. Mas não é um choque que vai te matar, não. Bom, a pilha funciona exatamente do mesmo jeito. Ela tem dois polos, um polo positivo, que é o maiorzinho, e um polo negativo, que é o menorzinho. Se você tiver uma pilha aí, abre o controle remoto e olha. Vai ter um maisinho escrito de um lado e um menorzinho escrito do outro lado. Você vai perceber o seguinte, que na pilha tem uma diferença de potencial de 1,5 volt, geralmente. Uma pilha média, não é aquela pilha palitinho não. Uma pilha média tem uma diferença de 1,5 volt. Então o que ela faz? Ela consegue empurrar com o lado positivo aqui, por convenção, o de maior potencial, uma carga em direção ao menor potencial, dando para ela uma energia equivalente aí 1,5 joule por cada coulomb de carga. Então, para ser bem aqui ilustrativo, é como se você pegasse uma bolinha, né, e desse uma bicuda nela. É isso que a pilha faz com as cargas elétricas aqui, mais precisamente os elétrons, né? Pega ela, empurra ela e manda ela dar a volta aqui em direção ao menor potencial. Ela é uma fonte de energia. E finalmente a gente pode entender como funcionam as tomadas que temos em casa, né? É um pouquinho diferente de uma pilha ou de uma bateria, mas o padrão que geralmente a gente tem em casa hoje em dia é esse aqui, né? Tomada de 3 pinos. Se na sua casa tem ainda tomada de 2 pinos, você vai ver que não tem muita diferença não, a não ser pelo fio que a gente chama de fio terra.
Mas como é que funciona essa tomada que nós temos em casa? Bom, você paga uma concessionária de energia, aqui em Minas a CEMIG, para que ela te forneça uma certa diferença de potencial. Claro, isso vem pelos fios, né, desde lá da geradora, da distribuidora de energia elétrica, chega aí no poste da sua rua, e do poste da sua rua você puxa um fio para sua casa. Claro, pedindo a CEMIG para fazer isso, né? Então você faz um gato, e você puxa isso aí para sua casa, e você vai colocar nas tomadas da sua casa um fio que a gente chama de fio fase. Esse fio chamado de fase, ele é vermelho aqui, para indicar que ele é o perigoso, ele traz uma certa diferença de potencial com ele, ou melhor dizendo, ele traz um certo potencial elétrico com ele, que foi gerado lá na hidrelétrica pela transformação da energia da água, né? Mas enfim, ele traz um certo potencial elétrico com ele. Mais precisamente, aqui em Nova Era, por exemplo, o potencial que esse cara traz para a gente é de 127 volts aproximadamente. Então, ele traz um potencial de 127 volts. Só que o potencial por si só, ele não serve para você ligar alguma coisa. Imagina, tenta fazer isso, né? Você pega só um dos fios da tomada, só uma ponta da tomada e liga aqui. Arranca o outro. O aparelho vai ligar, a televisão vai ligar, o computador vai ligar? Não vai. Então, se você pegar só um fio aqui, ó, não vai ligar, porque você só tem contato, por exemplo, com o potencial. Então, se você arranca esse cara aqui e liga o outro, nada acontece. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, esse ventilador aqui funcionar. Se você arrancar aqui, nada acontece. Porque não basta ter só o potencial. Você precisa de uma diferença de potencial. E para isso, o que a gente faz? A gente usa um outro fio, que não está ligado a nada, que a gente chama de fio neutro. Esse fio neutro é o fio que vai conectar aqui no outro polo aqui, né? No outro plug da tomada, e aí sim você vai ter uma diferença de potencial. Por que esse fio aqui é chamado de fio neutro? Porque o potencial nele é 0 volts. Então agora sim, se você ligar os dois, você tem uma diferença de potencial, e agora o bicho pega. Então se você enfiar os dois dedos aí no plug da tomada, não faça isso, você vai tomar um choque violentíssimo, porque aí sim você vai ter uma diferença de potencial. Mas se você, por exemplo, estiver isolado, né, luva de borracha, sei lá, sapato de borracha, e encostar nesse fio fase aqui, nada acontece. Você só não pode ter uma diferença de potencial, aí o bicho pega. Mas esse outro neutro aqui é um fio que não tem nenhum potencial. Não é ele que vem da CEMIG para você, isso aqui você coloca quando vai instalar na sua casa, ou melhor, o eletricista coloca, e ele tem um potencial de 0. A diferença de potencial é que vai gerar o movimento das cargas, similar ao que acontece ali numa bateria. A diferença aqui na bateria, você já tem os dois polos lá prontinhos, né? E esse fio do meio, se você não tiver na sua casa, ele não faz tanta diferença assim não, a não ser numa certa situação, que é o fio terra. Ele serve para quê? Bom, se der alguma treta aí com o equipamento eletrônico, der uma descarga elétrica superior ao que o equipamento funciona, por alguma razão, deu algum pane na rede elétrica da sua casa, um curto-circuito, ele serve como ponto de escape. Ele vai descarregar a energia, e esse fio chama-se fio terra, por quê? Porque você aterra toda a fiação da sua casa na terra. Exatamente, na terra mesmo. Tu pega um fio, liga numa barra de cobre e finca essa barra no chão, provavelmente embaixo da sua casa ou fora da sua casa aí. E se acontecer alguma coisa, der ruim, você vai descarregar a carga na terra, o que não é nenhum problema, né? Então vai evitar, por exemplo, que o aparelho queime, que você tenha algum dano no aparelho eletrônico por causa de uma descarga, por exemplo, atmosférica até. Ok? Então, assim funciona uma fonte. Qual que é o objetivo da fonte? Fornecer energia, ou melhor, fornecer diferença de potencial para que as cargas consigam se mover. O objetivo de uma fonte é colocar as cargas para correr, para se movimentar, e assim a gente conseguiu usar a energia que elas porventura podem fornecer quando passam dentro do equipamento. Ok? Bom, uma coisa que nós podemos fazer é o seguinte, né? Pensa comigo, imagina que você só tem pilhas de 1,5 volt. Só que determinado equipamento que você precisa não funciona só com 1,5 volt de energia. Isso é outra coisa que a gente vai discutir, né? Mas enfim, você precisa, por exemplo, de 3 volts
para determinado equipamento funcionar. Tem lá uma lanterna que só acende com 3 volts. Você precisa de 3 volts de diferente potencial. Ah, mas só tem pilha de 1,5 volt. O que você pode fazer? Você pode juntar 2 pilhas de 1,5 volt. Só que não é de qualquer jeito. Tem que ser num tipo de associação que a gente chama de série. Você vai conectar uma pilha atrás da outra, que é geralmente o que se faz nessas lanternas, né? E aí você vai somar o potencial das duas. Porque olha só, a carga que for passar aqui agora, ela vai passar primeiro nessa pilha de 1,5 volt, então vai ganhar 1,5 volt, e depois vai passar na outra de 1,5 volt. Então ela já tinha ganhado 1,5 volt, mais 1,5 volt, 3 volts. Beleza. Então, toda a carga que passar aqui dentro vai ganhar 3 volts de energia. Significa que ela tem 3 volts, 3 joules por cada coulomb de carga para usar aí para fazer qualquer coisa dentro ali do circuito. Por exemplo, na lanterna, fazer a conversão dessa energia em luz. Já uma outra associação que você pode fazer chama-se associação em paralelo. Só que aí você não vai somar as voltagens não, a diferente potencial não. Você vai simplesmente ajudar o trabalho ali de cada pilha. Por exemplo, pega uma pilha aqui de 1,5 volt, em vez de você conectar uma atrás da outra, você coloca elas em lateral e conecta um fio na bundinha de uma e da outra e na pontinha de uma e da outra. O que vai acontecer nesse caso? Ó, imagina uma carga que chega aqui. Ela não pode passar nas duas ao mesmo tempo, concorda comigo? Uma carga que chegou aqui, ó, ela vai ter que escolher um caminho para passar. Então, ou ela passa por cima, ou ela passa por baixo. Não tem opção de passar nos dois. Então, ela só vai ganhar 1,5 volt mesmo. Aí você me pergunta, mas Paulo, para que serve esse troço então se a carga só vai conseguir ganhar 1,5 volt? Imagina que são várias cargas passando ali, não é uma só. Então, vamos supor 2 cargas. São zilhões, mas vamos simplificar. Dessas duas, uma resolve passar por cima. Então, ela gasta energia da pilha de cima. Já essa outra vai passar por baixo, por exemplo. Então, ela vai gastar energia da pilha de baixo. O que você está fazendo ali? Você está equilibrando o gasto. Então, se você ligar um equipamento com 2 pilhas assim em paralelo, ele vai funcionar igual funcionaria com uma só. A diferença é que vai durar mais. Então, a pilha, as 2 pilhas, né, como elas estão sendo consumidas numa menor taxa, elas vão durar mais. Então, você ganhou durabilidade no fim das contas. Aqui você ganhou mais diferente de potencial, porque as cargas vão passar nas duas. Aqui você não ganhou diferente de potencial, mas ganhou durabilidade. Então essa é a função de se fazer essa associação que a gente chama ali em paralelo, ok? Mas geralmente o que a gente quer fazer é isso aqui, somar os potenciais. Tá, mas por que você vai fazer isso, né? Por que às vezes 1,5 volt serve e 3 volts não serve? Porque depende do equipamento. Você já deve ter visto que cada equipamento ele tem uma especificação quanto a diferente de potencial. Imagina, por exemplo, que você pega um ventilador. Se você olhar na especificação, o ventilador é fabricado para funcionar geralmente ou em 127 volts ou 220 volts. No nosso caso aqui, 127 volts. Isso significa o quê? Para ele funcionar direitinho, rodar na velocidade que ele foi construído, você precisa ligá-lo numa fonte que forneça 127 volts. Então significa que ele demanda uma certa energia ali da fonte para funcionar. Imagina comigo, se você ligar um ventilador que tem na sua casa aí numa pilha, você consegue imaginar o ventilador pelo menos ligando? Provavelmente não. Por que não? Ué, porque uma pilha não consegue fornecer 127 volts. Como a gente viu aqui, uma pilha tem, sei lá, 1,5 volt em média. Então, significa que ela não consegue dar a energia suficiente para as cargas serem empurradas para dentro aí do circuito do ventilador e fazer ele funcionar. Então, por isso que talvez você precise de mais ou menos diferente potencial, certo? Seu celular, por exemplo, você não liga o celular direto na tomada. Você fala assim, uai, mas ligo sim que eu ligo o carregador? Não. O carregador, na verdade, ele tem 2 funções. Não é só passar a energia da rede elétrica para a sua bateria, não. Ele tem uma função que é muito importante, que é de reduzir o potencial ou a diferença de potencial que tem na tomada da sua casa. Já pensou se você ligar seu celular em 127 volts, igual você liga, sei lá, o chuveiro? É impensável, se o celular explodir, se você ligasse direto em 127. Então o carregador, depois você dá uma olhada no seu carregador, ele vem escrito lá o seguinte, uma linha de redução, entra 127 volts, mas vai para o celular, sei lá, 2 volts, 5 volts, 15 volts, depende. Então ele reduz bastante
a diferença de potencial. Ele tem a função de transformar um potencial alto num potencial baixinho. Porque o celular não precisa ser ligado em 127 volts, ele não vai aguentar. Mesma coisa com notebooks, né? Computadores portáteis, eles têm uma fonte. Aquilo que a gente chama de fonte, na verdade, é um transformador. Ele reduz a potência, a diferença de potencial que está chegando na tomada para um valor adequado para aquele equipamento. Porque você não pode sair ligando, é um equipamento sensível ou que não demanda tanta energia numa fonte. Uma braba como essa aqui de 127, né? Ela vai queimar. Então, se você liga um aparelho que é feito para 127 em 220, ele queima. Se você liga um aparelho que é feito para 220 volts em 127, ele não queima, só que ele não funciona direito. Por exemplo, tem um ventilador que é feito para 220, liguei em 127, ele liga? Liga, só que ele não gira direito, porque 127 é menos voltagem do que ele precisa para funcionar bonitinho. Certo? Fez sentido? Bom, então esse é o lance aqui da diferença de potencial. Lembra, a diferença de potencial serve para colocar as cargas em movimento, dando energia para elas. Quanto maior a diferença de potencial, mais energia a fonte dá para essas cargas e, claro, mais energia elas têm para gastar dentro dos equipamentos ou máquinas, etc. Certo? Bom, seguindo, um outro conceito bem importante quando a gente fala de eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica, sempre que a gente for fazer algum cálculo, vai vir representado pela letra I, que faz menção à intensidade da corrente, tá? Então, sempre que a gente falar de corrente e aparecer numa fórmula, a letra I, é disso que a gente está falando. Bom, imagina que você tem um material condutor, um fio metálico, qualquer coisa metálica, e observe os elétrons lá dentro desse fio. Nós sabemos que por causa da ligação metálica, os elétrons ficam soltos aí dentro e se movem de um jeito totalmente aleatório, totalmente desordenado. Bom, não existe corrente elétrica nessa situação. Quando você tem um movimento desordenado das cargas ali, é o movimento natural delas, não tem uma corrente elétrica aqui. Porque o que é uma corrente elétrica? Uma corrente, pensa na água, por exemplo, do rio. O que a correnteza é para o rio? É um conjunto ali de moléculas de água se movendo todas de modo ordenado, indo todas para o mesmo lado, para a mesma direção, seguindo o mesmo caminho. Então isso é uma correnteza. Então uma corrente elétrica, na verdade, é a mesma coisa, só que em vez de moléculas de água, são cargas elétricas, elétrons se movendo, igual os soldadinhos ali, de modo ordenado, tudo para o mesmo lado. Então, como que a gente consegue colocar essas cargas totalmente desordenadas aqui em ordem? Como fazê-las entrar num sentido de corrente elétrica? Simples, usa uma fonte, que nem a gente viu ali. Por exemplo, você vem aqui, ó, pega um fio, coloca num ponto e no outro, e aí liga uma pilha, por exemplo. O que a gente viu que a pilha faz? Ela cria uma diferença de potencial. Aqui ela tem um potencial maior, lembra que esse lado representa um potencial maior, que é de 1,5, e do outro lado ela vai criar um potencial menor, por exemplo, 0. E o que vai acontecer então? Ó, eu estou dando para essas cargas aqui um potencial de 1,5 e do outro lado tem um potencial de 0. O que essas cargas vão fazer? Uai, elas vão começar a ir e circular nesse sentido aqui, ó, de 1,5 em direção a 0. Então, quando você criar essa diferença de potencial aqui dentro, as cargas vão começar a circular aqui dentro. Elas vão sair daqui, vão dar uma volta aqui e vão entrar de novo na fonte ali, nesse caso na pilha. E aí quando elas chegarem aqui na fonte, o que elas vão fazer? Vão pegar de novo a energia da fonte e vão dar mais uma volta, cada uma delas. E fica claro porque que a pilha acaba em algum momento, né? Porque essas cargas vão passando, vão passando, vão passando. Chega uma hora que acabou a energia que a pilha ou a fonte consegue fornecer. No caso de usar uma tomada, né? A energia não acaba. A fonte ali é contínua, mas, em compensação, quanto mais você usa, mais você paga, né? Então, se pode deixar um ventilador ligado 24 horas por dia, beleza, ele vai continuar funcionando porque a fonte não acaba, a não ser que tenha algum problema na CEMIG, né? Dê algum apagão aí na cidade, que nem está acontecendo lá no Amapá. Enquanto não acontecer nada, a fonte vai continuar dando energia, os 127 volts ali. A questão é que quanto mais você usa, mais você paga, óbvio, né? Por isso você não pode usar energia e desperdiçar de qualquer modo. Mas enfim, isso aqui tem uma lógica interessante que você acontecer. Ó. Já brincou com criança? Se você já brincou com criança, você sabe que ela nunca se contenta com uma vez só.
você quicar com uma criança, pular com ela, qualquer coisa, ela vai fazer uma vez, depois você vai voltar lá para você e falar assim, de novo. E de novo, e de novo, até você enjoar e falar assim, ó, toma, dá para a mãe resolve agora, não é mais comigo. Mas é basicamente isso com as cargas aqui. Elas vão chegar na fonte, vão dar uma cutucada na fonte e falar, me dá energia. A fonte dá, por exemplo, 1,5 volts. E o que elas vão fazer com essa energia? Vamos fazer uma voltinha aqui, ó. Uhul! Vamos dar uma volta aqui no circuito. Quando elas chegarem aqui na ponta, que elas vão falar com a fonte, de novo a fonte vai fornecer energia para ela e ela vai fazer a volta de novo. Uhul! E vai fazendo, só que fica claro que uma hora a fonte não vai ter mais energia para fornecer, cessou a energia da fonte, ou você troca a fonte, se for uma pilha não recarregável, ou recarrega, se for uma pilha, bateria recarregável, que nem é o caso do seu celular, certo? Então é isso que está acontecendo. A diferença de potencial criada pela fonte gera aqui dentro o que a gente chama de corrente elétrica. Um monte de elétrons correndo ali dentro, daí o nome, corrente elétrica. É um fluxo de cargas ordenado, isso é bem importante. Ele é organizado sempre de um sentido bem definido ali. E a unidade de corrente elétrica é o ampere. Corrente a gente mede em ampere, cujo símbolo é a letra A. Então, um jeito de você calcular a corrente elétrica é simples. É só dividir o tanto de carga que passa ali pelo tempo que essas cargas gastam para passar ali. Então, por exemplo, você fixa aqui uma região central aqui no fio, por exemplo, e observa e conta. Sei lá, passou 2 coulombs de carga aqui em 5 segundos. Qual que é a corrente? 2 dividido por 5. Isso vai dar aí 2 dividido por 5, 0,4 ampere. Então essa é a corrente que está passando ali, 0,4 ampere. O significado é esse. E fica claro então que quanto maior é a corrente, mais carga por segundo passa ali dentro. Então, por exemplo, você tem uma corrente de 3 amperes, 4 amperes, isso é uma corrente muito alta. Significa que tem um monte de cargas passando ali a cada segundo. Então significa que está rolando muita energia elétrica ali dentro. E se alguma coisa gasta muita corrente elétrica, é porque é um aparelho que demanda muita potência. Por exemplo, o chuveiro. O chuveiro é um vilão, porque ele precisa de muita corrente elétrica para funcionar. Então passa muita carga dentro dele por segundo. Gasta bastante energia. Agora, sei lá, uma lanterna dessas aí de pilha. Não tem uma corrente muito grande, porque uma corrente baixinha já resolve o problema ali. Ok? Então, essa é a ideia da corrente elétrica. É um fluxo ordenado de cargas que surge quando você conecta uma fonte. Uma diferença de potencial nos extremos ali daquele condutor. Tranquilo não? E finalmente, o terceiro pilar aqui da eletrodinâmica é o que a gente chama de resistência elétrica, cuja letra, quando aparecer em algum cálculo, é a letra R. Fácil, né? Letra R de resistência. Então, o que é a resistência elétrica? Pensa no nome, resistência. Resistência é criar o quê? Dificuldade. Tá, mas dificuldade para quê? Simples. A corrente elétrica é a dificuldade que o condutor apresenta para a passagem da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica passa onde? Dentro do fio, dentro do condutor. Só que ele pode encontrar dificuldade para passar ali dentro. Lembra que dentro de um fio, por exemplo, tá cheio de átomos lá, né? O núcleo dos átomos que tem os prótons, nêutrons, não sei o quê. Os elétrons passando ali dentro, eles têm que desviar desses caras. Eventualmente eles batem nesses caras. Então, quanto maior for a dificuldade que eles encontrarem para passar ali dentro do condutor, maior será a dita resistência elétrica. E essa resistência depende de duas coisas. Depende da dimensão ali do material, se ele é mais fino, mais grosso, mais comprido, mais curto, e também depende do material em si. Assim como lá nos isolantes e condutores que nós discutimos para calor, existem aqui bons materiais para passagem de corrente e materiais péssimos para passagem de corrente. Por exemplo, quais são os materiais bons para conduzir corrente elétrica e que, portanto, tem menor resistência à passagem de corrente? Metais. Por isso que a gente faz os fios aí da nossa casa ou dos equipamentos de cobre, porque o cobre é um material bom para conduzir a corrente elétrica, já que ele oferece pouca resistência à passagem dela. Agora, um material péssimo para conduzir corrente elétrica, borracha. E adivinha, é por isso que os fios de corrente elétrica que a gente tem por aí, os fios condutores, são revestidos de quê? De um material ali que tem por composição borracha ou alguma resina, algum material
péssimo para conduzir corrente elétrica. Por quê? Você vai conectar o carregador aí do seu celular na tomada. Imagina se o fio do carregador fosse pelado. Você visse o cobre lá dentro dele. Se você encostasse isso aí, você tomar um choque absurdo. Então por isso que ele tem uma capa pretinha, que é uma borracha, um material isolante, que impede que a corrente passe pelo fio em direção à sua mão. Então por isso que todas as tomadas são emborrachadas. Esse material preto aí é um material isolante. Assim como a fita isolante, né? Quando você quer fazer uma gambiarra, tem que cortar o fio e emendar, você passa a fita isolante ao redor, porque como o nome já diz, ela isola e impede que você tome choque, caso encoste ali. Não é uma coisa gostosa de sentir. Então, o material vai influenciar bastante na resistência. Mas como eu disse, as dimensões também influenciam. E qual que é a lógica disso? Imagina, por exemplo, a área, né? Se eu tiver um fio mais grosso, é mais fácil para as cargas passarem do que se eu tiver um fio fininho. Uma analogia para você entender isso. Último dia de aula, vai ter férias, e tu vai soltar a galera, né? Vai sair da escola. Não é o caso agora, né? Mas você já entrou de férias quando estava estudando presencialmente. É aquela zona, né? Todo mundo saindo, feito louco, desembestado, em direção ao portão. Se o portão for pequeno, vai ter um acúmulo de pessoas ali, né? Que vão se espremer para passar, enfim, vão sentir mais dificuldade para passar ali num portão pequenininho. Agora imagina tem um portão grande, uma porteira, lá do boi, né? Abriu lá, a porta grande. Passa todo mundo, tranquilo, sem ficar espremendo um ou outro. Ou seja, se o fio for mais grosso, é mais fácil para as cargas passarem ali dentro. Então a resistência elétrica é o quê? Menor. Então um fio mais grosso apresenta menor resistência elétrica, menor resistência à passagem da corrente. A corrente passa mais tranquila. Agora, e quanto ao comprimento? Se o fio for mais comprido, pensa comigo, o caminho que as cargas vão ter que fazer é maior. Então elas vão sentir mais dificuldade fazendo uma caminhada mais longa do que se for um fio mais curto. Um fio mais curto, uma caminhada mais curtinha, oferece menos resistência. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistência elétrica. É só tu pensar, de novo, um caminho mais longo, uma estrada mais longa, você vai cansar mais percorrendo essa estrada, então você vai sentir mais dificuldade para atravessá-la, ok? Então, disso que depende a famosinha ali resistência elétrica. Bom, mas não existe resistência elétrica zero, ok? Pode ter uma resistência muito, muito baixinha. Por exemplo, um fio de metal realmente tem uma resistência bem baixinha. Uma resistência zero, difícil, porque tudo é feito de átomos e, claro, os átomos vão oferecer alguma dificuldade à passagem da corrente. No entanto, alguns materiais mais, outros menos. E, finalmente, a gente pode discutir uma consequência da resistência elétrica quando você tem passagem de corrente. Então, quando a corrente elétrica está passando lá dentro do fio, lembra que eu falei, né? Os elétrons, eles não vão passar livremente aqui, não é como se fosse um cano de água vazio. Não, tem coisa lá dentro. Então os elétrons vão ter que desviar, eles vão batendo aqui, ó, nos núcleos dos átomos, por exemplo. Eles têm que desviar desses caras e eventualmente eles vão batendo, eles vão se chocando contra os núcleos ali do material que compõe aquele fio. E o que acontece quando você choca duas partículas? O que acontece quando você, por exemplo, atrita uma mão na outra? Isso gera calor. E é isso o que acontece quando uma corrente elétrica passa dentro de um fio, dentro de um equipamento eletrônico. Parte da energia elétrica é transformada em calor. E é isso que a gente chama de efeito Joule. Não tem nada que consiga escapar do efeito Joule. Por exemplo, pega seu celular agora, na parte de trás. Ele está quentinho. Por quê? Porque tem corrente elétrica passando dentro dele, transformando a energia elétrica em som, em luz, em imagem. Se você está me vendo agora pela tela do celular, temos transformação de energia em todas essas outras formas, só que uma forma é meio que perdida, que é a forma de calor, que é inevitável, porque a corrente elétrica está passando aí dentro e ela sente resistência, querendo ou não. Então, parte da energia é perdida na forma de calor para o efeito Joule. E você já deve ter reparado que quando você está, por exemplo, jogando no celular, ele esquenta bem mais do que quando você está numa atividade mais tranquilinha. Porque, claro, você está jogando, o consumo de energia é maior, é mais intenso do que quando, sei lá, você está lendo um texto aí ou vendo uma imagem, vendo uma foto. Então vai depender. Agora, pega em qualquer equipamento eletrônico quando ele está funcionando. TV, vai lá e pega atrás da TV, ela está quente. Pega numa lâmpada, ela está quente.
pega, sei lá, num rádio, uma chapinha, claro, né? A chapinha é feita para esquentar, mas enfim, qualquer equipamento eletrônico esquenta, querendo você ou não, por causa do famoso efeito Joule. Porque a corrente elétrica passando dentro do material, ela vai sofrer ação da resistência elétrica. Isso vai gerar um atrito ali das cargas com a parte interna do material. Isso vai gerar naturalmente o calor. E como eu disse, você pode construir equipamentos cujo objetivo é esse. Inclusive nós fazemos isso quando usamos chuveiro elétrico. O objetivo do chuveiro elétrico é se aproveitar ao máximo do efeito Joule. É fazer a corrente passar dentro de um material que tem muita resistência elétrica, que é um filamento, né, um fio todo enrolado, que dificulta bastante a passagem da corrente. A corrente, com dificuldade de passar por ali, ela gera calor e esse calor é transferido para a água. E você toma um banho quentinho ali, transformando a energia na forma elétrica, na forma de calor. Então a chapinha, como eu disse, né, ela usa, chapinha ferroelétrica, usa a energia elétrica para converter, através do efeito Joule, a energia elétrica em calor, que é por causa desse atrito aí interno da corrente com a resistência, e aí você usa esse calor para a forma que te convém, para queimar o cabelo, ou então para passar a roupa, enfim. E assim vai, ok? Então, recapitulando, 3 pilares da eletrodinâmica são muito importantes. Diferente potencial, é o que faz as cargas se moverem ali dentro de um equipamento eletrônico, dentro de um circuito. Segundo, quando você faz essas cargas se moverem dentro de um circuito, você cria a chamada corrente elétrica, cujo símbolo é o I. Corrente elétrica é o fluxo de cargas ali dentro do condutor, dentro do rádio, dentro do seu celular, dentro da TV, tanto faz. E, finalmente, essas cargas se movendo aí na forma de corrente elétrica sentem dificuldade ao passar dentro desses materiais por causa da famosa resistência elétrica, cujo símbolo é R. Como sempre, vou deixar os exercícios aí para vocês se divertirem e na próxima a gente se vê. Valeu!